O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Djalma Pereira Dias Júnior, ou simplesmente Djalma Dias, nascido no Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto de 1939, foi um jogador brasileiro que atuava como zagueiro. Criado em família de classe média do bairro Cidade Nova, Djalma quase foi dentista por vontade dos pais, ou engenheiro por vontade própria. Optou pela bola. Levado por Oscar, ex-jogador do América, para o clube tijucano, entrou no time infanto-juvenil em 56, subindo para os juvenis no ano seguinte, categoria na qual chegaria à seleção brasileira. Jogava de centro-médio, atual volante, ou meia amador. No entanto, quando foi lançado no time de cima no início de 58 pelo técnico húngaro Gyula Mandi, Djalma foi escalado como lateral. Dentro de pouco tempo e da grande rotatividade no comando do time rubro, já havia atuado em todas as posições da linha de defesa. Até ser fixado como zagueiro central por Jorge Vieira, conquistando de vez a titularidade na temporada de 60, que acabaria entrando para a história do América. Foi o pai de Djalminha, ex-meia da seleção brasileira, que iniciou a carreira no Flamengo e que depois jogou no Palmeiras. Djalma Dias foi um dos zagueiros mais talentosos que o futebol brasileiro já viu, unindo elegância e imponência. Prova de sua maestria, o veterano foi campeão e ídolo na maioria absoluta dos clubes que defendeu, mesmo vestindo apenas camisas pesadas. Ele começou a carreira de jogador no América, clube que defendeu entre 59 e 61, e venceu o Campeonato Carioca de 60. Jogou ainda no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Santos e no Botafogo. Ídolo dessas equipes, representou o Brasil durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 70 e tal qual o filho. É desses craques injustiçados que nunca disputaram uma Copa do Mundo, ficando no quase em 3 mundiais. Não é isso que diminui sua trajetória. Infelizmente, não teve chance de ver seu filho, Djalminha, com a camisa da seleção brasileira, pois em 90, ano de sua morte, seu filho estava sendo ainda revelado no Flamengo. Mas a melhor fase de Djalma Dias foi mesmo defendendo o Palmeiras, de 63 a 67. Zagueiro com alta capacidade técnica. Impunha-se perante aos adversários, tamanha a elegância do seu jogo. Tinha facilidade no desarme e na saída de bola. Foi titular absoluto durante a década de 60, época de ouro do futebol palmeirense. Seu filho, Djalminha, assim como o pai, brilhou com a camisa palmeirense. Ao lado de Ademir da Guia, Dudu, Valdir Joaquim de Moraes e outros craques, ele formou fortes times alviverdes na década de 60. Pelo Verdão, atuou em 239 jogos, 150 vitórias, 44 empates, 55 derrotas, e marcou 2 gols, segundo o almanaque do Palmeiras, de Celso Unzelt e Mário Sérgio Venditti. Depois do Palmeiras, de onde saiu brigado, Djalma Dias defendeu o Atlético Mineiro, em 68, o Santos, de 69 a 70, e o Botafogo do Rio, de 70 a 74. Os principais títulos conquistados por Djalma Dias foram o Carioca de 60, pelo América, e os paulistas de 63 e 66, pelo Palmeiras. Em 65, em um domingo, na única vez na história do futebol brasileiro que nossa seleção jogou 2 vezes no mesmo dia e contra 2 seleções europeias. Naquele 21 de novembro de 65, a seleção, a do Brasil, com Pelé, dirigida por Vicente Feola, empatou em 2-2 com a União Soviética, à tarde, no Maracanã. O Brasil jogou com Manga, Djalma Santos, Bellini, depois Mauro Ramos, Orlando Peçanha e Rildo, Dudu, depois Roberto Dias e Gerson, Jairzinho, Flávio, depois Ademar Pantera, Pelé e Paraná. Os mais de 113 mil pagantes viram no estádio Mário Filho, o Maracanã, os gols de Gerson e Pelé para o Brasil, e os gols de Baniszewski e Slava Metreveli para a União Soviética. O último gol foi o célebre episódio em que o goleiro Manga, em pleno Maracanã, bateu o tiro de meta na nuca do jogador soviético, Slava Metreveli. A bola voltou em direção à meta de Manga e só parou no fundo do gol. À noite, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo, o time do Brasil B, onde jogou Djalma Dias, foi dirigido por Aimoré Moreira, da Portuguesa, e Luiz Alonso Pérez, o Lula dos Santos, ambos já falecidos.
Os 25 mil pagantes presentes no Pacaembu viram o árbitro Eunápio de Queiroz apontar 8 vezes para o centro do campo. Brasil 5-3 na Hungria. Os gols do Brasil B foram marcados por Servilho, 2 vezes, Lima, Abel e Nair. A Hungria descontou com Ferenc Beni, Erno Solimosi e Florian Albert. Também em 65, o time do Palmeiras representou a seleção brasileira no dia 7 de setembro, na inauguração do estádio do Mineirão. Na oportunidade, o Palmeiras Brasil venceu o Uruguai pelo placar de 3-0. E o time que jogou contava com Djalma Santos, Valdir Joaquim de Moraes, Valdemar Carabina, Dudu, Djalma Dias, Ferrari, Julinho Botelho, Servilho, Tupanzinho, Ademir da Guia e Rinaldo. O treinador era Filpo Nunes. Um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, Djalma Pereira Dias Júnior, o Djalma Dias, morreu no dia 1º de maio de 1990, no Rio de Janeiro. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo América do Rio. Campeonato Carioca, 60. International Soccer League, 62. Pelo Palmeiras. Campeonato Paulista, 63 e 66. Torneio Rio-São Paulo, 65. Campeonato Brasileiro, 67, Robertão, e 67, Taça Brasil. Pelo Santos. Campeonato Paulista, 69. Taça Estado de São Paulo, 70. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.